uma ótima tarde. E agora ele está aqui juntinho conosco. Só que nós vamos deixar ele fazer aquela apresentação, né, Belém? Exatamente, Maciel. Doutor Cláudio Padovani, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, Belém Paredes. Boa tarde, Pereira. É muito prazer estar aqui. Muito obrigado por vocês abrirem essa oportunidade para estar com vocês aqui e falar um pouco de mim, do que eu venho falar hoje da hipnose, do que isso pode fazer, o que ela fez comigo, né? A revolução que isso fez comigo e o que pode fazer com as pessoas. Tana a ele, 1070. Doutor, você falou sobre a hipnose. Bom, eu conheço muito sobre a pendologia, né? Física quântica, mas para os nossos ouvintes, explica até onde a hipnose pode mudar a vida do ser humano hoje, em pleno esse período que acabamos de sair de uma vertente aí da pandemia, né? E eu creio que hoje está numa situação muito difícil de se lidar. Mas a hipnose hoje, como que ela funciona? A mente, Maciel, ela é fantástica, tá? Então eu gosto de falar do meu exemplo, tá? Do meu exemplo de vida. Eu tive crise de depressão no meio da minha advocacia, eu realmente tive um momento difícil, né? Eu até me emociono quando lembro desse momento, porque assim, eu estou com minha esposa aqui, ela também é uma referência com relação a isso. Eu tive crise de depressão, eu tive realmente problemas gravíssimos na saúde, diabetes, pressão alta, tentei suicídio, então assim, foi um negócio bem pesado, né? E nesta época eu ainda estava advogando, eu tinha um escritório, tinha clientes, tinha funcionários comigo, advogados trabalhando comigo, né? E realmente eu fiquei muito mal. E aí é o seguinte, o autodesenvolvimento, ele bateu na minha porta. Na verdade, assim, a gente é chamado, né, para uma coisa maior, né? E foi neste momento que o autoconhecimento começou a trabalhar comigo. Então eu venho desde 2009 trabalhando meu autodesenvolvimento, para que eu chegasse hoje aqui falando para vocês. Então foi uma coisa assim que foi meio que orgânica, tá? E o que a hipnose fez comigo? Simplesmente ela me startou os meus gatilhos emocionais. Aonde todo aquele entulho dos 140 quilos que eu cheguei, ele me engatou e simplesmente então eu entendi por que eu estava honrando o peso. Então, por exemplo, eu entendi que os 140 quilos, na verdade, era a minha forma de me matar. Nossa, que Porque assim, diferente, né? porque é a forma assim, o seu corpo é tão inteligente, a mente da gente é tão inteligente, que ela dá um jeito de resolver o seu problema. E aí o que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito de você sobrecarregar o seu sistema, aí vai aparecer a diabetes, vai aparecer a pressão alta, vai aparecer exatamente os gatilhos para que aquilo seja honrado, para que aquilo seja cumprido, né? E o que é interessante nesse ponto, né? Você falou muito sobre a depressão e essa recuperação hoje que a hipnose te trouxe, para os nossos ouvintes que estão acompanhando. Nesse momento da pandemia tivemos muito isso, né? Tivemos muita queda de energia emocional, tivemos muita queda aí hoje o pessoal com a emoção lá embaixo, né? E isso no ponto da hipnose. Qual é o ponto principal ali? Onde que a gente pode pegar? Por exemplo, no Theta Healing hoje a gente tem uma visão, a retratoterapia temos uma visão, mas hoje na hipnose é uma linha só para o nosso ouvinte entender como isso revolucionou a sua vida. Quando a hipnose abriu a minha porta, o que ela fez? Ela esmiuçou cirurgicamente aonde estava o meu gatilho emocional. Era exatamente aquilo que estava me fazendo mal. Então, por exemplo, ela foi lá, eu tinha um problema, por exemplo, de resgate da minha identidade, eu tinha um problema também com relação à minha autoestima, eu tinha um problema com relação ao meu pertencimento. Então, assim, a hipnose, ela age exatamente, ela mira exatamente naquele contexto. Ela é cirúrgica, então ela vai minar lá o que traz exatamente esse sentimento, aonde está o problema, né? O pessoal da psicanálise não gosta muito quando eu falo isso, né? Mas assim, a causa-origem. Então, assim, aonde está a causa-origem? Aonde está aquele gatilho? Aonde começa, né? Então ela vai diretamente neste ponto, através da técnica da hipnose. A gente tira o consciente, desliga, desconecta o consciente da pessoa, né? Aquele ponto de quase dormindo, quase acordado. Então a gente vai aprofundando, né? Quem faz Theta Healing sabe, né? Então você vai naquela linha de vou pro eu lá para cima, né? Faz a fusão com o todo, volta, né? Então assim, você vai entrar naquele ponto de quase dormindo, quase acordado, e a gente hipnoticamente vai resgatar esse momento, vai reprogramar esse momento, vai dessensibilizar,
e trazer um novo significado para isso. Então é fantástico esse processo. Então, para vocês ouvirem isso daqui, a gente está ouvindo aqui e realmente o doutor ele abriu o programa falando um pouquinho sobre a depressão, né? Essa parte que hoje a gente precisa pegar na hipnose, pessoas que entram até em estados de cometer o suicídio ou tentativa, né? Que foi o caso do próprio doutor que relatou aqui para nós. E realmente uma coisa liga a outra, porque a hipnose ela tem essa restauração, né, doutor? Sim. Depois se eu estiver errado, né? Sim. Emocional. Sim. E a dança entra com um fator emocional para trazer aquela alegria, autoestima. E se eu não acordar e não ouvir música, não sou eu. Eu gosto de música. e a linha, doutor, nesse ponto, a dança? Tem tudo a ver, porque assim, uma das coisas que as pessoas vêm procurar hipnose, acho que a gente vai resolver a vida da pessoa. Sim. Não é bem assim, existe uma necessidade de uma equipe multidisciplinar também acompanhando, porque às vezes pode ser uma depressão, mas às vezes vai precisar de um médico, psiquiatra para acompanhar, às vezes a gente vai usar um resgate na hipnoterapia, mas também faz necessário um acompanhamento psicológico, de um psicólogo, né? Então, por exemplo, às vezes para extravasão de energia, né? Às vezes a pessoa ali está numa ansiedade, então ela vai precisar realmente, por exemplo, de um profissional da área da dança, ou seja, é uma necessidade multidisciplinar. Nós fazemos ali um serviço direcionado, mas também a pessoa precisa entender que ela também precisa de outros fatores para ela poder chegar. Por exemplo, quando eu tive o pico de 140 quilos e cheguei, agora hoje nos meus 90, né, eu tive um acompanhamento, eu fui atrás de um personal, eu fui atrás de um nutrólogo, eu fui atrás de uma nutricionista, né, eu faço acompanhamento do médico. Então, quer dizer, eu não bastou só eu cuidar também do meu psicológico, eu também tive que tomar outras decisões. Então, qual é a minha qualidade? O que eu quero, o que eu pretendo, qual é a minha visão de futuro, aonde eu quero estar. Isso é importante, né? Então, sim, porque entra naquela metáfora da lista do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer, qualquer caminho serve. Então, aí, por exemplo, eu quero viver 150 anos. O que eu vou fazer com 150 anos? Então, eu vou precisar exatamente ter um acompanhamento de uma qualidade de vida, então vou procurar outras atividades para fazer que melhorem a minha condição de vida, por exemplo, a dança. Tá falando até com a Adriana. Falei, Adriana, tô com minha esposa aqui, falei, já vamos no estúdio lá para a gente começar a fazer, porque é um projeto. Sim. Né? Que com Adriana, ele está dizendo, Maciel, eu também saí de um período de depressão e adquiri a fibromialgia num ponto masculino. Gostaria de saber do doutor se a hipnose ajuda a combater um pouco ou reduzir as dores da fibromialgia. A fibromialgia é o seguinte, né? Se você passou por todo mundo e não tem resposta, realmente é uma coisa que não tem a questão fisiológica, né? E sim, a gente detectar após uma conversa que isso realmente ela é uma coisa emocional, nós conseguimos sim fazer o controle da dor, porque a gente fala muito em hipnose, o pessoal fala só regressão, 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 e a hipnose é muito mais do que regressão. A hipnose a gente faz desde um controle de dor, controle de ansiedade, depressão, então fobia, então é muito mais, né? E o pessoal hoje tem a questão, até porque eu estou aqui, é porque a gente tem muita hipnose de palco, né? E essa hipnose de palco, ela, de uma certa forma, ela ajuda a desmistificar algumas coisas, mas de uma outra forma ela prejudica o tratamento clínico. Porque, na verdade, as pessoas, elas acreditam que aquilo a pessoa vai sair do controle, que a pessoa vai ser ali mente fraca. Então, tem mitos da hipnose que, às vezes, com a hipnose de palco, ela atrapalha a gente que vai fazer um trabalho na clínica. Né? Então, assim, a hipnose, a pessoa vai estar o tempo inteiro. Então, voltando à pergunta, fibromialgia é possível? É possível. Porque, se for de cunho emocional, a hipnose ela age cirurgicamente nesta situação. Para ver aonde está o problema e tentar ali, através de uma ressignificação, uma outra forma de olhar, tratar esse tipo de problema. A Valdirene está perguntando se a hipnose trabalha com transmigração do espírito para conexão. Acho que seria basicamente aquela parte meio que do Theta Healing, né? Que faz uma limpeza da alma. Eu não sei muito bem a pergunta da Valdirene aqui, mas seria basicamente nessa linha. Olha, a hipnose, aí a gente trabalha um pouquinho a questão da crença do cliente, né? Porque assim, eu não posso comprometer, por exemplo, isso vai ser tratado na hipnose, porque assim, é a percepção do cliente. Porque a hipnose a gente não usa um lado religioso na hipnose. Principalmente, eu procuro muito me pautar pela técnica, né? Então assim, se o cliente fizer sentido para ele fazer uma conexão dessa no processo hipnótico, possível, né? Agora, precisa ver o que ele quer com isso.
Tá, então, para vocês ouvintes pela Metropolitana MM70, alô, boa tarde. Olá, Maciel. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Com quem eu falo? Com a Ana Luísa? Oi, Ana Luísa. Tá acompanhando o programa? Claro, com certeza. E o que você está achando? Tá muito bom, tô gostando muito. Tô acompanhando aqui com a minha mãe. Tá achando muito legal. Certo. Ana Luísa, alguma pergunta para os nossos convidados? Gostaria de fazer uma pergunta pro Cláudio. Sim. Então, como nossa geração de hoje em dia, nossos adolescentes, sofrem muito de ansiedade, de insônia, depressão, a hipnose, ela tem alguma responsabilidade, alguma coisa? Bom, eu vou falar o que eu faço, né? O problema é o seguinte, a criança do 0 até os 8 anos, mais ou menos, né, ela sofre um bombardeio de informações hoje. E a forma que a coisa está acelerada, então as crianças que estão nascendo agora, né, estão tomando muitas informações e tem muita coisa muito rápido. Então, com isso, ela acelera e faz com que as crianças tenham crise de ansiedade. Porque é muita informação, é muita coisa para aquela criança, em pouco espaço de tempo, ela ter a percepção e entender isso. Então, a gente costuma dizer que essas questões da ansiedade, desses traumas, elas são implementadas com sucesso, porque não dá tempo. Então, a pessoa ali, a criança, já está ali, precisa, e aí deixa da essência da criança, é muita coisa. E aí acontece o que está acontecendo hoje. As crianças, os adolescentes, os adultos hoje, elas já vêm com a crise de ansiedade. Às vezes não sabem nem o porquê. Mas se você olhar, o problema é porque existe um excesso de informação que aquela criança não está dando conta e você coloca mais atividades em cima daquela criança. Então, por exemplo, cada vez mais novas as crianças estão indo para a escola, cada vez mais novas as crianças estão tendo informações. Já 6 meses, 1 ano, a criança já está ali com tablet, com coisa, com estímulos sensoriais. E aí eu me pergunto, será que isso está sendo benéfico ou está sendo maléfico para essas crianças? Justamente é o período porque que nós estamos vivendo agora, né? é o período que nós estamos vivendo agora, Essa crise de parte ansiedade. Da ansiedade está bem. A ouvinte continua? Claro. Opa, conseguiu pegar o que o doutor passou? Sim. Olha, Não, eu achei muito interessante, que realmente é isso. para vocês, muito obrigado pelo carinho. Doutor, voltando nessa pergunta, então tem como o paciente ele lembrar da hipnose ou não? Sim. Acontece o seguinte, o que o pessoal briga muito com a gente na hipnose é porque tem uma corrente que fala que as memórias são falsas. Né? Então isso o pessoal fica meio discutindo com relação à hipnose. Né? Olha, se tudo é falso, por que você vai voltar naquele momento, vai fazer uma regressão? Enfim, eu não entro nesse contexto, eu entro assim, o que faz sentido para o meu cliente? Se aquilo for uma coisa para que ele entre naquele universo, se resgate, olhe para a sua essência e que ele consiga sair dali melhor do que ele entrou, tendo atitude, indo para a vida, indo ter força. Isso para mim, como terapeuta, o que significa? Se aquilo é verdadeiro, se é falso, isso vai fazer o papel dele. Eu não tenho como eu, terapeuta, entrar na cabeça do meu cliente e falar, não, validar ou não validar isso. Então, a gente entra com a hipnose olhando para isso, né? Se aquilo fizer sentido para ele, a gente vai ressignificar isso. Se for alguma coisa traumática, ressignificou, reprogramou, ele vai para a vida dele e com certeza vai ter uma evolução fantástica. Assim como eu tive na minha. Né? Eu realmente, dentro das minhas crenças, né? Eu até falei, 140 quilos, né? Eu consegui, até com relação à questão do exercício físico. Eu não precisei operar do meu joelho, eu tinha o joelho quebrado, eu tive lesão de menisco, lesão de cruzado, né? Então quebrei a tíbia, então eu consegui. Foi bem traumático a brincadeira no joelho, e eu consegui. E é importante, porque aqui eu estou com um ouvinte, cadê você? O Sérgio, ele estava perguntando aqui sobre o mesmo assunto, voltando às lembranças da hipnose, porém também perguntando se a hipnose entra numa linha de retratoterapia ou não. Ela vai direto, acho que no mental, né? A hipnose, ela vai entrar naquilo que o paciente está, a dor do paciente. Então, assim, o que está causando essa crise de ansiedade? O que está te levando à depressão? Importante. Então, assim, eu vou chegar, isso também é uma outra coisa que é muito discutível com o pessoal da psicologia, né? E o pessoal que faz psicoterapia.
eu vou na causa. Então eu quero, às vezes a pessoa fala, não tem causa. Tudo bem, não tem causa, mas o que está trazendo essa memória para o paciente? O que é aquilo? Por que ele está tendo aquele comportamento? Então, às vezes, eu vou resgatar essa essência. Eu vou lá para falar, olha, é aqui que está o problema? É aqui que a gente pode trabalhar? O que aconteceu nesse contexto que a gente pode trocar aqui e colocar uma memória boa ali? Então, a gente troca um ponto pelo outro. Vai direto É cirúrgico, ali, é cirúrgico, é na cirúrgico. raiz, né? Eu brinco, às vezes a terapia vai tirando as cascas da cebola. A hipnose a gente vai direto, então a gente arranca a cebola inteira. Já pega lá na raiz. Já né? pega a cebola inteira, já retrabalha essa cebola e vai para outro nível. E deixa eu só, foi responder ao ouvinte lá a questão da idade, tá? Sim. E assim, a idade, Cláudio, eu trato a partir dos 18 anos de idade, tá? Então assim, a partir dos 18, Cláudio, gosto de trabalhar. Mas existem outros hipnólogos que fazem a crianças de 8, 9 anos. Por que eu faço essa diferenciação? Porque Cláudio, eu quero pegar a pessoa que quer realmente decidir aquilo, ela quer realmente resgatar isso, ela quer fazer. E às vezes a criança está vindo por uma força de um pai, está vendo algum tutor que está aí falando, não, vai fazer. Então não é uma decisão da criança. Por isso que eu faço essa disciplinação. Então, Cláudio, eu gosto de atender a partir dos 8 anos, ou se eu sentir que isso é realmente uma decisão da pessoa, se ela tem discernimento que é aquilo que ela quer para ela.